A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui hoje na nossa 27ª parte do nosso estudo aqui do livro do Apocalipse, já caminhando aqui para o final. No estudo passado, na 26ª parte, nós falamos aqui a respeito da besta que emerge do mar, né? Nós falamos ali a respeito da pessoa, do ser do anticristo, né? Usamos ali 2 estudos para falarmos a respeito dele. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a partir do capítulo 13 do livro do Apocalipse, lá no versículo 11, onde a Bíblia fala a respeito de outra besta, essa que emerge da terra, né? Também um simbolismo do abismo, do inferno. A besta realmente vai ser uma figura de um homem, né? A primeira besta que nós vimos no anticristo, um líder político e militar. E essa segunda besta aqui que emerge, como está escrito aqui, que emerge da terra, ela vai ser intitulada como falso profeta. E daqui a pouco nós vamos ver ainda esse respeito, tá? Nós estamos aqui no final do nosso estudo da grande tribulação. E é muito importante você acompanhar desde o primeiro estudo, para você ter a compreensão, você ler o livro do Apocalipse, você estudá-lo verdadeiramente, né? Colocando no seu coração, pedindo ao Espírito Santo que te dê compreensão de toda a palavra de Deus, né? E aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1, está escrito assim, ó: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha isso. A segunda besta emergente da terra, que emerge da terra, um simbolismo do inferno. A Bíblia diz que o apóstolo João disse e viu assim: vi emergir da terra que possuía 2 chifres. A primeira besta que nós vimos aqui no capítulo 13, no versículo 1, ela possuía 10 chifres, diferente da segunda besta que possui 2. Esses chifres é uma representação do poder, da força que eles vão ter. Óbvio que a primeira besta, que é o anticristo, vai ter muito mais poder e mais autoridade do que a segunda besta. E a Bíblia diz aqui no versículo 11, ó, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecendo cordeiro, parecendo manso, parecendo humilde, parecendo tratável, né? Uma representação aqui ao Senhor Jesus Cristo. Só que parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Falar com dragão aqui no livro do Apocalipse é uma representação do próprio diabo, do próprio Satanás. Nós vimos aqui na primeira besta, né, no capítulo 13, no versículo 2, nós vimos no estudo passado, ó, a besta que viera semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, que é o diabo, vai dar o poder dele para o anticristo. E também essa segunda besta aqui vai receber também esse poder, essa autoridade que você vai ver aqui nos versículos abaixo. A Bíblia diz aqui, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Parecendo um cordeiro, parecendo de Deus, parecendo santo, parecendo pacífico, né? Uma figura pacífica. Essa segunda besta aqui vai ser um líder religioso. E a Bíblia fala a respeito dele aqui em várias passagens, né? Daqui a pouco eu vou voltar com você aqui. Eu quero ler com você o que a Bíblia fala a respeito dessa segunda besta. Lá em Apocalipse, capítulo 16, lá no versículo 13, a Bíblia diz bem assim, ó. Capítulo 16, verso 13. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aqui a Bíblia fala a respeito da trindade satânica, né? O dragão, que é o diabo, falso profeta, o anticristo e o falso profeta. As 3 bestas, né? O diabo, uma representação, assim como o Satanás, sempre imitador de Deus em todas as coisas, é sempre falso em todas as coisas. Assim como o Senhor tem a trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o dragão aqui representa o Deus Pai na trindade satânica. O anticristo representa o Senhor Jesus Cristo. E o falso profeta, ele representa o Espírito Santo, né? Tanto que você vai ver daqui a pouco que o Espírito Santo, ó, o falso profeta, ele vai levar todos os povos do mundo a adorarem o anticristo. Assim como o Espírito Santo, ele glorifica Jesus Cristo, e Jesus Cristo glorifica o Pai, né?
O diabo sempre no sonho dele de ser semelhante ou ser igual a Deus, né? Então, mais uma palavra que fala a respeito do falso profeta está lá em Apocalipse capítulo 19, no versículo 20. Apocalipse 19, verso 20 diz assim, ó: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Olha isso. Mais uma vez a Bíblia fala sobre a segunda besta, chamando ele como falso profeta. E também tem uma palavra lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Apocalipse 20, verso 10 diz assim, ó: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então essa segunda besta aqui do Apocalipse, voltando lá para o capítulo 13, a Bíblia o chama de o falso profeta, vai ser um líder religioso. O dragão, que é o diabo, Satanás, vai dar o seu poder para a primeira besta, que é o anticristo, e ali também vai ser levantado da terra do inferno uma criatura chamada segunda besta, como está aqui, Apocalipse 13, verso 11, né? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Um falso profeta, era um líder religioso, que nós já estudamos isso aqui na Bíblia, aqui nos estudos passados, onde na grande tribulação vai haver uma só religião nesse mundo, encabeçada por esse falso profeta, parecendo um cordeiro. Parecendo um cordeiro, parecendo manso, parecendo tranquilo, mas falava como dragão. Assim são todos os falsos profetas, parecem mansos. O que é falar como um dragão? É se rebelar contra a palavra de Deus. Se rebelar contra toda a palavra de Deus. Ó, nenhum líder religioso, nenhum homem é a verdade. Nenhum homem é a verdade. Nenhum líder cristão, evangélico, católico pode se colocar acima da verdade. Ninguém pode. A verdade é Jesus, e a verdade é a palavra, ela tem que ser absoluta sobre todos, né? Quando a Bíblia fala que esse falso profeta que ele vai falar com o dragão, ele vai difamar toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, como os falsos profetas já fazem hoje, né? Como eles já atuam fazendo hoje e sempre fizeram dessa forma, sempre agindo em iniquidade, indo contra a palavra de Deus. Por isso que fala que parece como um cordeiro, né? Aquela figura mansa, de um sacerdote manso, tranquilo. Aquela figura falsa, carismática, mas vai contra a lei de Deus, vai contra toda a palavra de Deus, né? Sempre levando os homens ao erro e ao engano, né? Nenhum homem, nenhum líder pode fazer uma declaração que esteja acima da palavra de Deus. Toda declaração que um líder religioso faça tem que ser a palavra de Deus, né? Então, esse falso profeta, essa segunda besta, vai estar dessa forma. Versículo 12, diz assim, ó, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Olha a função dele. A função desse falso profeta é fazer com que todos os moradores da terra adorem a primeira besta, que é o anticristo. Adorem esse líder político, esse líder militar, como nós já vimos há 2 estudos atrás. A função dele, assim como na Trindade de Deus, é o Espírito Santo glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Na Trindade satânica, o falso profeta glorifica o anticristo glorifica o dragão, que é o diabo, que é o Satanás. Assim eles agem no mundo, assim eles vão agir terrivelmente na grande tribulação. Essa criatura vai aparecer como um líder religioso, que vai unir todas as religiões, ele vai estar acima de tudo. E ali só que ele vai falar como um dragão, pervertendo toda a lei de Deus e levando toda a humanidade, todos aqueles que não têm o selo de Deus, levando toda a humanidade a adorarem o anticristo, né? Versículo 13 diz assim, ó: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha isso. Esse líder religioso, ele vai operar grandes sinais, como nós já vimos aqui, acho que 2 estudos atrás. Lembra que nós vimos lá em Tessalonicenses? Que o anticristo, ele vai aparecer com todo o poder, sinais e prodígios provenientes da mentira. A mentira opera prodígios, a mentira opera sinais. Ele vai fazer isso e a Bíblia diz que até fogo do céu ele vai fazer descer.
Por que nós entendemos porque até fogo do céu ele vai fazer descer? Porque o povo de Israel, nós sabemos hoje que eles não aceitaram a Jesus Cristo como Messias ainda. Eles não aceitaram. O povo israelita, eles estão esperando o Messias vir. E eles sabem que antes do Messias vir, existe uma promessa na Bíblia, que o Senhor Deus fala que ele vai enviar Elias para essa terra ainda, né? Essa promessa está lá em Malaquias, ó, se você puder dar uma segurada aí rapidinho. Malaquias capítulo 4, lá no versículo 5, tá? Antes de Mateus, rapidinho, ó. Malaquias 4, versículo 5, diz assim, ó. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha isso. O povo judeu, o povo de Israel, eles conhecem essa palavra aqui do Antigo Testamento, eles conhecem. Eles estão esperando Elias vir. E teve um homem que em Deus fez cair fogo do céu. E esse homem foi Elias. Quando esse falso profeta aqui, ele fizer fogo cair do céu, isso daqui é para convencer os israelitas, para que eles acreditem no anticristo, para que eles acreditem nessa figura. Então, quando eles virem esse homem, esse ser fazer fogo cair do céu, muitos deles acreditarão que ali é Elias, porque eles conhecem essa profecia lá de Malaquias. Que o Senhor Deus fala que antes do terrível dia, o dia do Senhor, que é o dia da ira do Senhor, o final de todas as coisas na grande tribulação, ele enviará Elias aqui para essa terra. Como nós lemos lá no capítulo 11 de Apocalipse, né, das duas testemunhas mártires, né, que provavelmente ali é Elias e é Moisés também. Né, nós entendemos tudo isso. Então, quando ele fizer esse fogo cair do céu, é para convencer o povo judeu, uma parte dos israelitas, né, a acreditarem nele, que vão pensar que essa besta aqui, que esse falso profeta aqui, que ele é Elias, e Elias vai apontar para quem? Vai apontar para o anticristo, para que todas as pessoas o adorem, né? Então não é por acaso que as coisas estão escritas na Bíblia, né? Tudo tem o seu porquê. Versículo 14 diz assim, ó, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Olha isso. Ele vai seduzir pessoas no mundo todo por causa dos sinais que ele vai fazer. Fogo cai do céu, entre outras coisas. E aqui nesse ponto, ele vai dirigir toda a idolatria, toda a adoração para o anticristo. E ele vai conduzir o mundo inteiro a fazer uma imagem do anticristo, né? Está escrito assim, versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha isso. Ele vai fazer uma imagem da besta do anticristo, e ele vai comunicar fôlego àquela imagem. E como está escrito aqui, para que não só a imagem falasse, a imagem vai falar, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Gente, essa palavra aqui, ela tem várias interpretações durante toda a história. Quando a televisão, né, foi desenvolvida no mundo, muitos crentes acreditaram que ali era o cumprimento, né? Quando a televisão apareceu, olha ali a televisão, ali a imagem da besta, tudo. Isso daí foi interpretado de várias formas durante todo o tempo. Hoje nós compreendemos isso claramente, que não é uma simples tecnologia. Não vai ser um robô que vai ser feito. Quando a Bíblia diz aqui que ele vai fazer uma imagem, ele vai colocar fôlego à imagem. Vamos ler de novo aqui, versículo 15, ó. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ele vai fazer uma imagem da besta. Eu não acredito que isso é um robô, que isso é uma tecnologia. Ele vai fazer uma imagem. E ele vai comunicar fôlego àquela imagem ela vai falar. E ela vai matar todos aqueles que não adorassem a besta. Ó, isso daqui vai ser o ápice. Se tem uma coisa que Deus odeia, você pode ler isso na Bíblia toda, é a idolatria. É idolatria, imagens, escultura, gesso, madeira, bronze, seja o que for. E isso daqui vai ser o ápice daqueles que adoram imagens. Né? Isso aqui vai ser o sonho de todos aqueles que adoram imagens, todos eles.
Porque hoje existem as imagens de gesso, madeira, né, cobre. As imagens, como tá, tem várias passagens na Escritura que a imagem não fala, não ouve, não faz absolutamente nada. E que se tornam semelhantes a elas aqueles que o adoram. Quer dizer, sem entendimento de nada quem adora a imagem. Agora isso aqui vai ser o sonho, isso aqui vai ser o ápice de todos os adoradores de imagem. Onde vai aparecer uma imagem feita a figura, a semelhança do anticristo. E essa imagem vai falar. Aí às vezes alguém fala assim, mas como que isso pode acontecer? A Bíblia fala sobre as coisas profundas de Satanás, né? Lá no livro de Êxodo, nós temos uma amostra a respeito daquilo que o poder das trevas pode fazer. Êxodo, capítulo 7, acho que é o versículo 9, ó. É o segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, capítulo 7. Lá no versículo... Deixa eu ver aqui. Êxodo, capítulo 7. A partir do versículo 9. Ó. Tá. Êxodo, capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó. Quando o faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Olha isso. Moisés foi levado por Deus à presença de Faraó, né, para que Faraó deixasse o povo de Israel ir para celebrar uma festa de adoração a Deus no deserto, e serviço a Deus. E Deus falou para Moisés, Moisés, quando o Faraó disser para você, faça milagres para que eu acredite em você, você vai dizer para o seu irmão, para Arão, lança o seu bordão no chão, e o bordão de madeira, o cajado, vai virar uma serpente, né? Está escrito assim, versículo 10. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Gente, olha o que é o poder de Deus. Olha isso. Um pedaço de madeira lançado ao chão se tornou uma cobra, se tornou uma serpente. Talvez isso pareça inacreditável para muita gente que possa ouvir ou possa ler essa palavra aqui. Sabe por quê? Porque a nossa geração está muito distante do poder de Deus. Nossa geração se esfriou demais, né? De gerações para cá. É uma geração que quase não acredita, quase não faz manifestar o poder de Deus, né? Por falta de comunhão, por falta de consagração, né? Mas isso aqui aconteceu de verdade, tá? Aí, versículo 11, ó. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Igreja, olha isso. Ali, Faraó mandou chamar os encantadores deles do Egito. E aqueles homens ali, chegaram pelo menos 2 homens ali, jogaram os bordões deles no chão e também viraram o quê? Também viraram serpente. Um bordão de madeira, um cajado de madeira jogado ao chão, virou uma serpente. Quem fez isso primeiro? O próprio Deus. E depois quem fez isso? O poder do inferno. Os demônios, os deuses que agiam no Egito, fizeram também a mesma coisa. Só que a Bíblia diz que o bordão, a serpente do bordão de Arão devorou os 2 bordões, as 2 cobras dos encantadores do Egito. Olha o poder de Deus e olha o poder que o inferno também manifestou. Pegar um pedaço de madeira e fazer ser transformado em serpentes. Então, quando nós lemos aqui, ó, voltando para Apocalipse, no capítulo 13, versículo 15, ó. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu não acredito nem um pouco que isso aqui vai ser tecnologia, nem um pouco. Ah, tecnologia, robô, IA, não, de jeito nenhum. Isso aqui vai ser uma imagem feita e com o poder do inferno, como a Bíblia diz que o dragão vai dar o poder dele, como nós lemos, né, em Apocalipse 13, 2, o dragão vai dar o poder para ele para o anticristo também vai dar esse poder para a besta. Eles vão manifestar esses sinais, eles vão manifestar esses prodígios. Uma imagem, a gente não tem ideia de que material que vai ser feito, mas ali ela vai receber um tipo de vida, ali ela vai receber poder.
E ali aquela imagem que só Deus sabe, ou quem chega lá, né, quase no final da grande tribulação, que a igreja não vai estar mais aqui, isso daqui vai se manifestar. Ele vai operar grandes sinais, a trindade satânica, o dragão, o anticristo, que representa Jesus, e o falso profeta, que é uma representação do Espírito Santo. O diabo como imitador do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele vai manifestar sua trindade satânica nessa terra, nesse período da grande tribulação, para poder seduzir as pessoas a adorarem o anticristo, ou falso Cristo de Satanás, né? Continuando, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte. Igreja, olha isso aqui. Todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, os presos, todos, vai ser dado comunicar uma certa marca na mão, aqui nessa parte, ou na fronte, né? Versículo 16, preste atenção, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O anticristo, ele vai produzir, junto com o falso profeta, uma marca. Pode ser um chip, alguma coisa que vai ser posto, aonde ninguém vai ser colocado na mão, ou na fronte, na testa, onde ninguém vai poder comprar, vender, fazer absolutamente nada se não tiver aquela marca. Para nós, existem muitas especulações, vai ser um chip, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Para nós hoje, que cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, é importante sim nós estudarmos isso. Mas não há uma preocupação para nós a esse respeito. Porque nós queremos que a igreja não vai estar aqui nesse período. Mas esse período vai ser um período terrível, como nunca houve nessa terra. Vai ser colocado, como é chamado, né, da marca da besta, onde as pessoas receberão essa marca, onde ninguém vai poder comprar, vender, fazer absolutamente nada. Isso aqui vai ser um período terrível, né? E ainda falando um pouco sobre essa marca da besta, aí no Apocalipse capítulo 20, lá no versículo 4, a gente vai chegar lá, mas vou dar uma olhada aqui antes com vocês. O Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz assim, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, né? Todos os que vão morrer na grande tribulação por causa de Cristo, né? E bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente vai chegar aqui logo logo. Capítulo 20, onde Jesus vai vir para reinar aqui nessa terra. E o apóstolo João, ele viu todos aqueles que vão reinar nessa terra, que vão julgar, que a gente vai entender isso mais para frente. Só que ele viu também, ó, vi ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos, né, todos os salvos que vão estar com Jesus, que vão reinar aqui durante 1000 anos, todos eles, ó, tantos quantos não adoraram a besta, né, o anticristo, nem tampouco a sua imagem, não se curvaram à imagem dele, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. A gente vai chegar lá depois. Igreja, olha isso. O apóstolo João viu todos os salvos, a igreja retornando para reinar aqui, os salvos, aqueles que vão morrer na grande tribulação, aqueles que não adoraram a besta, que não adoraram a imagem dele, aqueles que não receberam a marca dele na mão ou na fronte, esses vão reinar com Cristo. Todos aqueles que se curvarem à besta, se curvarem à idolatria, vão adorar a besta, o anticristo, como fosse um Deus. Vão adorar a imagem da besta, a imagem dele que vai receber um fôlego de vida. E aquela imagem vai matar todos aqueles que não se curvarem. O diabo sempre fez isso durante toda a história, tentou fazer isso com Daniel. Quando Moisés ficou 40 dias lá no monte, quando Deus estava dando para ele a lei, ele desceu, o povo estava tudo pervertido também, o povo tinha pego o ouro deles, derreteram, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, né?
Esse é o propósito do diabo, é sempre levar o homem a trazer a ira de Deus sobre eles. Sempre fazer isso. E se tem uma coisa que traz a ira de Deus, é idolatria. Idolatria. Não é bíblico adorar a imagem, não é bíblico fazer oração diante de imagem, não é bíblico nada disso. O único que tem um ministério eterno, eterno não, o único que tem um ministério após a morte e a ressurreição é só o Senhor Jesus Cristo. Maria não intercede por ninguém, porque o ministério dela não vai, só foi até quando ela estava viva aqui nessa terra. Né? Eu vou ler isso para vocês mais para frente, isso aí está lá em Hebreus. Só Jesus Cristo tem um ministério, gente, que vai logo depois, ninguém mais tem. Ninguém. O ser humano morreu, acabou o ministério dele ali. Ninguém mais faz, é só a Trindade, é só o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E os homens e mulheres de Deus vivos nessa terra que intercedem uns pelos outros, né? Mas Satanás sempre levou as pessoas à idolatria. Sempre levou a fazer imagem daquilo que tem no céu, daquilo que tem na terra e daquilo que tem debaixo da terra. Então o ápice aqui de Satanás das imagens vai ser quando essa imagem tiver vida. Quando essa imagem se manifestar com vida, com esse falso profeta. E ali vai trazer também, vamos ler aqui novamente, aqui, ó. Vamos ler o verso 16 e o 17 de novo aqui. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, né? O famoso 666. O número da besta, a marca da besta. O número 7, igreja, é o número de Deus, que é o número da perfeição, né? O Senhor Jesus, ele é o número 7, ele é a perfeição. O número 6 representa a imperfeição do homem. O anticristo, ele vai ser o ser no início, nos primeiros 3 anos e meio, mais carismático que essa terra já viu. Ele vai ser a criatura mais carismática, depois da metade da grande tribulação, que ele vai mostrar a verdadeira face dele. Mas ele vai ser a pessoa mais carismática que essa terra já viu. Vai ser um líder político e um líder militar. Junto ali com o falso profeta, que é o líder religioso, que vai levar todo mundo que não recebeu a Jesus Cristo a adorá-lo como sendo um Deus, a servir a imagem dele, a receber a marca dele sobre si, a ser manipulado e escravizado eternamente. Uma vez que a pessoa receber a marca da besta, a gente esquece. Esquece. Pode ser um chip, que é onde a pessoa não vai poder comprar nem vender. Não, existem várias especulações, né? Eu não gosto muito de especular a esse respeito. Pode ser um chip aqui, porque a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. Né? Pode ser um chip sim, né? Mas não sabemos como vai ser e também não importa como vai ser. Vai importar sim para quem estiver aqui na grande tribulação. Agora, para quem aceita Cristo hoje, com certeza vai estar com ele na glória, não vai ter que passar por isso daqui. Agora, 666, 666, né? É uma representação. Aí muitos também fazem cálculos, olha, porque lá no Oriente, os nomes são representações de números, tal. Eu não gosto de entrar nessa complicação toda. Nesse ponto aqui, eu gosto de ficar aqui no simples, representação do 666, é a representação do anticristo, né, que representa o número da imperfeição. Por mais que eles vão se esforçar, vão fazer sinais, eles terão todo o poder nessa terra bélico aqui nesse mundo, por mais que eles vão conquistar praticamente o mundo todo, ainda assim eles serão imperfeitos, porque perfeição é apenas o número 7, que é o número da perfeição de Deus. Daqui a pouquinho, quando a gente chegar no capítulo 16, no capítulo 17 e 18, a gente vai falar sobre o império da Babilônia, da grande meretriz, que é o sistema que o anticristo vai, aliás, já está nesse mundo, né? Mas é o sistema dele que vai agir, né, com toda a força no período da grande tribulação. Então nós vemos aqui até esse período aqui a respeito do falso profeta. Essa criatura que vai fazer parte da trindade satânica. O dragão, que nós vimos aqui em Apocalipse, é o diabo. A besta que emerge do mar, que é o anticristo, que representa o Senhor Jesus na trindade satânica. E o falso profeta, que representa o Espírito Santo, ou quer representar. O falso profeta leva o povo a adorar o anticristo, e o anticristo leva as pessoas a adorarem um dragão.
O Espírito Santo, como está em João 16, em várias passagens, o Espírito Santo leva todos a adorarem a Jesus. E Jesus leva todos a adorarem a Deus, a adorarem o Pai. Essa é a vida, essa é a sequência que todo cristão tem que seguir. Nós temos que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ele se dá através do amor e da prática, da obediência à palavra de Deus, que a palavra é Jesus Cristo. Quando uma pessoa se arrepende dos pecados dela, ela entrega a vida para Cristo e ela passa a se santificar, cada vez mais a pessoa vai tendo intimidade com o Espírito Santo até que ela receba o Espírito Santo dentro dela. E o Espírito Santo ele leva todos a adorarem a Jesus, que é adorar a palavra. Adorar a palavra é ter ela como um único manual de fé e de prática. Por isso que eu disse antes, lembra que nenhum homem está acima da palavra, nenhum homem está acima da palavra. Nenhum líder pode chegar e declarar, a partir de hoje o casamento homoafetivo está abençoado. A palavra abençoado significa aprovado. Abençoar significa aprovar. Aonde que um líder pode chegar e falar que está aprovado o casamento, a união entre duas pessoas do mesmo sexo? Sendo que a Bíblia condena isso. A Bíblia condena. Nenhum líder cristão, evangélico, católico, ninguém pode fazer isso. Porque ninguém é a verdade. E ninguém está acima da verdade. A verdade é Jesus Cristo, que é a palavra. Então, quando aparece uma pessoa com aparência de cordeiro, mas falando como dragão é isso. É ser ainda a esse respeito, eu vou ler com você o que Jesus Cristo fala a respeito dos falsos profetas. Falar como dragão, como nós vemos no início, né? Tinha 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece cordeiro, aquela imagem pacífica, aquela coisa, né? Com uma falsa aparência de santidade, de bondade extrema, né? Aquela coisa, mas fala como um dragão. Ou seja, fala com iniquidade, afronta a Deus, passa por cima da palavra, como tendo a palavra daquele líder como sendo autoridade suprema. E ninguém tem isso. Ninguém, isso é impossível para o homem. A palavra de Deus é Jesus Cristo, ela é a autoridade sobre tudo. Nenhum líder pode aprovar a união entre pessoas dos 2 sexos, porque a Bíblia condena isso. A Bíblia condena. Como que alguém pode aprovar isso, sendo que a Bíblia condena? Como que as pessoas podem fechar os olhos para isso e acreditar na figura? Porque isso já acontece. O espírito do anticristo ele já está atuando no mundo. O espírito também do falso profeta também já atua no mundo já desde a época de Cristo. Enganadores, mentirosos, que parecem cordeiros, mas falam como dragão. Quer dizer, leva as pessoas ao erro, ao engano, a afrontarem a palavra de Deus. Ainda para a gente terminar, talvez esse estudo nosso hoje vai ser mais curto, mas para a gente terminar, vai lá em Mateus, né? Mateus capítulo 7. Acho que é isso, acho que é a última referência. Mateus capítulo 7. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus ele vai falar aqui sobre os falsos profetas, né? Que tem em todos os lugares. Vai lá, Mateus capítulo 7. Fica só com a palavra, gente. Não fica com... Toda vez que o homem falar alguma coisa, vá para a palavra. Mateus 7, versículo 15. O Senhor Jesus tem um subtítulo, né? O Senhor Jesus fala sobre os falsos profetas, né? Aí Jesus fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha isso. Jesus falou, tomem cuidado com os falsos profetas. Se apresentam como ovelhas, disfarçados, aliás, de ovelhas, disfarçados. Uma falsa sensação de ser cristão, de ser da paz, mas por dentro são lobos roubadores. Lobos roubadores que só se interessam pelo dinheiro. Lobos roubadores que roubam a verdade do povo, que faz com que as pessoas vivam na ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. E toda vez na Bíblia que você encontra a palavra trevas, trevas significa falta de conhecimento, tá? E luz significa conhecimento. Então o diabo ele quer que as pessoas vivam nas trevas, que é falta de conhecimento. Porque quando a pessoa conhece a verdade liberta. A verdade é a palavra, a verdade é a luz. Lobo roubador é aquele que não quer que o povo aprenda. É aquele que quer que mantenha o povo escravo. É só você pesquisar na história.
Só você pesquisar. Aonde que surgiu mais falsos profetas? Aonde que tem mais gente parecida com ovelha, mas fala como dragão, passa por cima da palavra, mantém o povo na ignorância, mantém. Não quer que as pessoas conheçam a verdade. Meu Deus do céu, é tão nítido das pessoas pesquisarem e entenderem isso daqui. Versículo 16, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O falso profeta ele é conhecido pelo fruto dele. O verdadeiro profeta ele tem palavra de vida, a palavra dele tem unção. E o verdadeiro profeta sempre vai levar as pessoas para Jesus Cristo, para a palavra. Sempre vai levar as pessoas para a palavra. O falso profeta sempre vai querer trazer as pessoas para ele. Para a exaltação humana, para o orgulho humano. Vai negar a palavra ao povo. E vai começar a dizer coisas influenciadas pelo próprio Satanás e da sua própria carne, da sua própria cabeça, né? Versículo 18, ó. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz um bom fruto, toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vai ser o fim do falso profeta, que ele vai ser jogado na fornalha de fogo. A gente vai ver isso lá no capítulo 20 mais para frente. Assim vai ser o futuro dele, assim vai ser o futuro de todos os falsos profetas, todos eles. Gente, esse mundo é de uma falsidade que, meu Deus do céu, é terrível, terrível, terrível. Esse mundo é de uma falsidade. As pessoas parecem cordeiros, mas falam como dragão. E as pessoas, a maioria... Só que esse mundo tá cego, né? A Bíblia diz que existe uma venda que cega os olhos dos incrédulos. Cega os olhos dos incrédulos. Sabe? Esse mundo é terrível. Quanto mais a pessoa conhece a palavra de Deus, mais ela vai identificar os falsos profetas. Pode parecer como cordeiro. Pode falar manso. Pode aparecer com a cara de manso. Né? Só que falar como dragão é ir contra a palavra de Deus, gente. Meu Deus do céu. Tomara que os olhos, aliás, a venda vai cair dos olhos de muitas pessoas ainda, né? Continuando aqui, ó. Olha o versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha isso, gente. Nem todo aquele que me diz, Jesus falou, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, meu Senhor Jesus, meu Senhor, vai entrar no céu, não. Mas quem é que vai entrar no céu? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade do Deus Filho. Assim, o anticristo, ele vai levar as pessoas a fazerem a vontade do diabo. Assim, o falso profeta vai levar as pessoas a fazerem a vontade do anticristo. O Espírito Santo, ele chama e convence as pessoas para que façam a vontade de Jesus. E Jesus nos leva à vontade de Deus. Jesus falou que só vai entrar no reino de Deus quem faz a vontade de Deus. E como que nós conhecemos a vontade de Deus? A vontade de Deus é explícita. Está aqui a Bíblia Sagrada. Aqui é a vontade de Deus. Aqui é a vontade de Deus. Os homens pervertem a vontade de Deus. Os homens corrompem. Existe uma palavra terrível, terrível, que matou o evangelho na Europa, chamada ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo é a junção das religiões. Junção. O ecumenismo matou o evangelho na Europa. Existe um livro muito bom que você deve ler, chama Heróis da Fé. Leia o Heróis da Fé. É uma mini biografia de 20 homens de Deus que Deus usou para avivar a terra, acho que desde 1500 e pouco, 1600 e pouco, 1700 e pouco, 1800 e pouco. Acho que foram 20 avivalistas ali, desse período, que Deus usou para avivar a terra, começando lá da Europa. Só que o evangelho na Europa está totalmente morto. Por quê? Ecumenismo é a junção das religiões. É onde as religiões passaram a se juntar. O cristianismo passou a sofrer influência de outras religiões, foram se juntando. Religiões africanas, afrodescendentes, que seguem outra linha.
E ali começou a haver uma junção, ali começou a haver uma perversão. Ali a palavra foi sendo deixada de lado para poder agradar a homens, para poder agradar a pessoas, né? Para poder, tanto que em Brasília existe projeto de lei para tornar a Bíblia como um livro, eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, porque esse vídeo vai para o YouTube, às vezes eles cortam, né? Eles querem tornar a Bíblia como um livro contra a prática homossexual, né? Tem outro nome lá. Eles querem tornar isso por quê? Porque a Bíblia é contra essas práticas, homens com homens e mulher com mulher, vamos dizer assim que é mais fácil. Homem com homem, mulher com mulher. Existe uma Bíblia hoje aí, que você não deve comprar, que ela é intitulada assim, Bíblia Graça sobre Graça. O que é Bíblia Graça sobre Graça? Eles pegaram a Bíblia e tiraram da Bíblia todas as passagens do Antigo e do Novo Testamento que Deus condena essa prática, homem com homem, mulher com mulher. Eles tiraram da Bíblia todas essas passagens, por isso se chama Bíblia Graça sobre Graça. Tá? Deus é amor, então Deus aceita todo tipo de amor. Isso aí é uma perversão terrível, uma perversão terrível. Aí aparece líder religioso ou líderes religiosos que abram falsas igrejas que são para esse público, que não querem matar a carne, mas querem viver na prática do seu erro. Aí tirem da Bíblia tudo aquilo que condena essas práticas. Aí aparece o líder religioso declarando a bênção sobre essas uniões. Que loucura, que loucura. Parecem cordeiros, mas falam como dragão, né? Isso é nítido para enxergar para quem conhece um pouco da palavra de Deus, né? Aí vamos ler de novo o verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha isso, gente. Vai haver um dia que essas criaturas, um dia do juízo deles, eles vão se apresentar, Senhor, mas nós pregamos no teu nome, a gente operou milagre, a gente expulsou muito demônio. Lembra que eu falei isso aqui com vocês, que 2 estudos atrás, sobre a operação do erro? Para que as pessoas deem mais crédito à mentira? Eles vão operar sinais. Só que a pessoa está no erro e Deus, durante um tempo, Deus vai dar uma certa liberdade para ela. As coisas vão dar certo para que ela se afunde ainda mais na mentira dela. Verso 23, para a gente terminar. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha isso. Olha o que Jesus vai falar para esses falsos profetas e cristãos, falsos seguidores, para todos. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iníquo é não respeitar Deus, é não temer a Deus. O que é respeitar a Deus? Respeitar a Deus é respeitar a sua palavra. Respeitar a palavra, não passar por cima dela, não atropelar a palavra para colocar os meus interesses na frente ou colocar o interesse de uma minoria, ou ainda que seja maioria, não importa. Não importa se o mundo faz pressão para aprovar a união entre homem e homem, mulher com mulher, não importa. Eu não posso praticar iniquidade. Isso é ser cristão, é pagar preço, é ser perseguido, é ser odiado por causa do nome de Jesus, por causa da palavra dele. É ser odiado. Por isso que a nossa base aqui hoje foi lá em Apocalipse 13, verso 11, né? O falso profeta. Ele parece cordeiro, mas fala como um dragão. Falar como um dragão, isso daqui é perverter toda a lei de Deus. É jogar a palavra de Deus fora para que seja prevalecida a vontade dele ou a vontade humana. Não importa se o homem quer viver no seu pecado, eu não posso passar por cima da palavra de Deus. Palavra abençoar significa aprovar. Como que um homem pode aprovar uma coisa que a Bíblia condena? É o que Jesus vai falar para esse povo, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, iníquo. Iníquo não teme a Deus, não respeita a Deus, atropela tudo, atropela a palavra de Deus. Isso é iniquidade. Iniquidade é passar por cima do que é certo, é passar por cima do que a Bíblia estabelece. É passar. E essas pessoas vão operar sinais, vão curar no nome de Jesus, vão orar e pessoas serão curadas, vão expulsar demônios. Mas Jesus fala, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci, nunca conheci vocês. Quer dizer, vocês usaram o meu nome, vocês usaram o poder da minha palavra,
mas eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade. Então, mais para frente, aqui no estudo, a gente ainda vai voltar a falar sobre o falso profeta. Então, gente, cuidado com isso, gente, cuidado. Sabe, fica com a palavra de Deus. Ó, para terminar, acho que está lá no livro de Atos. Eu não tinha separado essa palavra, não. Mas eu acho que está lá no livro de Atos. A Bíblia fala sobre... Paulo prega em Bereia, né? Para os crentes de Bereia. E aqui eu termino com vocês, ó. Está Atos, livro de Atos dos Apóstolos. Paulo é apedrejado. Cadê? Timóteo. Aqui. É Atos capítulo 17. Isso. Atos capítulo 17. Lá no versículo 10. Atos 17, 10 diz assim, ó. Paulo e Silas em Bereia. Ó. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Gente, olha isso. O apóstolo Paulo e Silas foram pregar lá em Bereia. E é interessante, o versículo 11, só o começo. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. A Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. O que é algo nobre? O que é algo mais nobre do que o outro? É algo melhor. Algo mais nobre é algo mais puro. É mais limpo. Né? A gente pega, é fácil. Tem a carne nobre, carne de segunda, carne de terceira. Tem o arroz nobre, aquilo que é inferior. Nobre é tudo aquilo que é melhor. E a Bíblia diz que os cristãos de Bereia, eles eram mais nobres. Quando eu prego essa palavra na igreja aqui, eu costumo dizer que existe o crente de segunda, o crente de terceira e tem aquele crente que é o de primeira. O crente de segunda e o crente de terceira, ele aceita qualquer coisa. Ele aceita qualquer coisa. Ele vive como um arroz quebrado, ele vive todo lascado da vida. Por quê? Porque ele é de segunda, ele não é nobre. Ele não é um crente de primeira como ele deveria ser. Porque a Bíblia fala o porquê que eles são um crente mais nobres. Ó, versículo 11. Ora, esses de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles eram mais ricos? Porque eles eram de olhos azuis? Porque eles... Não, nada disso. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez. Olha isso. O apóstolo Paulo e Silas pregavam para ele, eles receberam a palavra com avidez. Eles queriam aprender. Eles tinham desejo, eles tinham sede, eles tinham fome, eles queriam, receberam com avidez. Eles não receberam como uma coisa morta, não. Como uma coisa má, que saco, que encheção de saco. Ai, pregar a palavra. Ai, que chatice, que não sei o quê. Não, eles receberam com avidez, eles tinham desejo de aprender. Eles não queriam andar nas trevas, eles queriam a luz, né? Ó, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se de fato as coisas eram de fato assim. Olha isso. A Bíblia diz que Paulo pregava todos os dias na sinagoga. O que eles faziam? Eles examinavam as escrituras. Espera aí, Paulo falou tal coisa? Deixa eu ver se o negócio é de fato assim. Eles eram assim. Ah, o que Silas pregou hoje? Silas pregou tal coisa? Espera aí, vamos ver se de fato as coisas são assim. Vamos lá, vamos ver se está escrito o que Paulo falou. Ah, Paulo falou X coisa. Ah, espera aí, aonde que está isso, Paulo? Vamos ver aqui, vamos ver onde está. Cadê o Antigo Testamento? Cadê o que nós temos de escritos aqui? Cadê aquele? Vamos pesquisar tudo. Cadê os pergaminhos? Vamos ler. O que Paulo falou? Vamos ver. Por isso eles eram mais nobres, porque eles receberam a palavra com avidez. Eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim. Eles não eram preguiçosos, relaxados ou mortos, não, que ficava acreditando tudo que o homem fala, não. É um absurdo. Pena que eu não posso falar mais abertamente aqui. A vontade que dá é grande. Eu falo muito na igreja quando eu tô lá. Mas como isso aqui vai, né? Vai no YouTube. Mas como eu tenho vontade de falar abertamente? Como que eu posso... Como que eu posso... Tudo que o meu líder fala, eu tenho que ver se está de acordo com a palavra de Deus. Não é porque ele é o meu líder, não. Se ele falar um absurdo, né? Eu não vou seguir, não. Por quê? Porque ele é o meu líder? Não, tem que estar dentro da palavra de Deus.
Como que um líder religioso da minha igreja pode aprovar reunião, casamento, união entre homem com homem, mulher com mulher, ou achar que aquilo ali é certo, sendo que a Bíblia condena isso? Ah, mas a palavra dele está acima de tudo. Ninguém é a verdade, só Jesus é a verdade. Existem muitos falsos profetas. Muitos, como esses falsos profetas, lá do falso profeta do capítulo 13, verso 11. Parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Fala como um dragão e como uma serpente. Falar como dragão significa engano, significa mentira. O dragão é uma representação do diabo. O diabo é mentiroso. Você lembra? Lembra quando Adão e Eva estavam no paraíso? Lembra quando a serpente chegou lá, que era o próprio Satanás que chegou lá para Eva? Olha, o que Deus disse? Aí Eva falou, olha, o Senhor falou, tá lá em Gênesis, o que Eva falou? O Senhor falou que a gente pode comer de todas as árvores, menos do fruto daquela lá que tá no centro. Aí por quê? Porque o Senhor falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí o que a serpente desgraçada falou? O que o dragão falou? Falou, não, vocês não vão morrer não. Pelo contrário. Se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus. Os seus olhos vão se abrir. Olha o que eu falar como dragão aí, ó. Não, pelo contrário, não vai morrer não. Ele falou para a mãe, não vai não, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão ser igual a Deus. Aí pronto, comeram e morreram os dois espiritualmente. Foram expulsos do paraíso e caíram nas trevas. Os dois, Adão e Eva. E a descendência. Os dois. Olha como que o dragão fala. Deus falou para Eva e para Adão. Deus falou para Adão, né? Adão falou para Eva. Falou, não coma, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o que a serpente, o que o dragão falou, o que a serpente falou? Não, é mentira. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Olha isso. Quer dizer, não, vocês estão no controle. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês têm poder para isso, vocês podem afrontar Deus, vocês são mais fortes. Assim é o homem hoje. O homem acha que pode afrontar Deus, acha que pode fazer o que quiser. Assim é o homem hoje. Como que um homem louco, maluco, perturbado, influenciado pelo inferno, como que uma pessoa pode aprovar uma coisa que a Bíblia condena? Como? Gente, isso tem que ser muito cego para engolir essas coisas. Muito cego não, né? É só ser crente. Quando eu falo crente, é crente evangélico católico. É só ser crente de segunda e de terceira. É só ser crente de segunda. Crente de segunda e de terceira aceita qualquer coisa. Não examina as escrituras. O crente, ele tem que ser nobre, igual o crente de Bereia aqui, ó. Atos 17:10. Esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quem era que estava pregando para eles? O apóstolo Paulo. Eles fechavam as escrituras e tudo que Paulo falava, eles falavam bem, né? Não é de jeito nenhum. Paulo falava um negócio, Paulo pregava, deixa eu examinar para ver se as coisas são assim como você está falando. Eles eram nobres. O espírito do anticristo não estava sobre eles. A potestade não reinava na mente deles. Eles não estavam cegos espirituais. Eles compraram colírio da palavra, como Jesus falou em Apocalipse 3, lembra? Aconselho que de mim compres colírio para ungir-lhes os olhos a fim de que veja. Eles compraram colírio. Eles queriam a unção da verdade. Eles não queriam ser enganados. Então, gente, pode ser o homem que for, pode ser bispo, profeta, pastor, padre, papa, pode ser quem for. Quem for, não tenha medo. Tudo que aquela pessoa falar, vê se está de acordo com as escrituras. Tudo que o líder falar, tudo que ele determinar dali em diante, tem que estar dentro da palavra, porque só Jesus é a verdade. Ele determinou uma coisa, está dentro da Bíblia, tá? Não tá? Então não deve ser seguida. Não deve ser seguida, isso é um absurdo. O falso profeta, ele parece cordeiro, mas fala como um dragão. Aquela imagem santa, aquela coisa bonita, né? Aquela imagem piedosa, né? Aquela imagem mentirosa, de falsa paz, mas fala como um dragão. Vive a iniquidade, fala com engano. Fala com engano, leva as pessoas ao erro, a afrontarem a Deus, a desobedecerem. O que é pecado? Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. A serpente, o dragão que encostou lá com Eva, falou isso para ela. Não, você não vai morrer. Pelo contrário, o dia que você comer, você vai ser semelhante a ele. Semelhante a ele, né? A Bíblia fala muito sobre a corrupção dos últimos dias.
que as pessoas elas vão ter a aparência de piedade, mas elas vão negar o poder de Deus, tá? Eu vou terminar por aqui hoje com vocês. Na igreja eu prego muito mais claro a esse respeito, tá bom? Mas peço ao Espírito Santo para te dar orientação. Vai haver um anticristo, um líder político e militar, e ele vai ter o seu falso profeta, um líder religioso. Um líder religioso. Um líder religioso que provavelmente vai vir do babilonismo. Acho que lá no capítulo 18 de Apocalipse, eu vou falar um pouco com você sobre a Babilônia, o babilonismo. A gente vai entender um pouco melhor a esse respeito, tá? Então, gente, peça para Deus abrir o seu entendimento. Seja como os crentes de Bereia, tá? Seja como o crente de Bereia, seja um crente nobre. Sabe, analise as escrituras, coloque ela no seu coração. Isso não é ser rebelde. Rebelde é quando o líder dá uma palavra de Deus e a pessoa se rebela. Isso é rebeldia. Agora, tudo que o homem falar, você tem que examinar para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Tudo que o homem declarar na igreja, a partir de hoje, vamos seguir essa linha aqui, ó. Tá, mas essa linha está escrita onde? Cadê essa doutrina? Está onde? Está na Bíblia? Não está. Então por que você está falando isso? Ah, porque tem uma minoria. Ah, porque tem uma pressão política. Porque eu tenho que ficar bem com todo mundo. Ecumenismo. Ecumenismo acaba com a verdade, acaba com a santidade, acaba com tudo. Ecumenismo é a junção das religiões. É abrir a porta, é praticar. É o homem achar que está acima da palavra. Porque ele é líder de igreja, porque ele é papa, porque ele é bispo, porque é pastor, seja o que for. Aí ele acha que ele está acima da verdade, que ele pode começar a dar novas doutrinas e desobedecer a palavra de Deus. Tá, gente? Então guarde isso no seu coração. Guarde, tomara que essa palavra chegue longe e que pessoas abram o entendimento, tá bom? Tomara em nome de Jesus Cristo, tá? Tema a Deus, tema somente a palavra, obedeça ela, porque ela que vai te salvar. Homem nenhum vai te salvar não, tá bom? Cuide para que ninguém vos engane, como Jesus Cristo falou e fala para nós até hoje, tá? Cuide para que ninguém te engane, cuide, tá? Tá aqui, ó. Seja um crente nobre, tá bom? Gente, Deus abençoe. Hoje é quarta-feira. Na sexta-feira, tá bom? Na sexta-feira eu vou fazer o estudo com vocês aqui às 10 horas da noite, porque no sábado eu não vou poder garantir. Mas na sexta-feira eu vou estar aqui com vocês aqui em nome de Jesus, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Fiquem na paz, uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe.